Tu já se perguntou onde os brasileiros investem? Cola comigo que eu vou te trazer todos os detalhes. Então, para a gente entender onde os brasileiros investem, eu trouxe algumas pesquisas e relatórios com todos esses dados muito bem detalhados. Então, assim, esse vídeo, gente, vai estar fantástico mesmo. Então, já peço para tu deixar teu like para tu me ajudar para fazer com que esse vídeo seja compartilhado para mais pessoas e mais brasileiros tenham noção desses dados que a gente vai compartilhar hoje. E para a gente começar, eu gostaria de mostrar para vocês o raio-x do investidor que foi feito pela Ambima, que, para quem não sabe, é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Segundo momento, o número de investidores no Brasil versus outros países, para a gente ter um efeito comparativo e entender o momento que o Brasil está frente às economias globais. Em terceiro momento, análise de dados da B3, ou seja, os dados do último trimestre que foi divulgado, que seria o terceiro trimestre de 2023. E assim, esses relatórios da B3 são fantásticos. O da Ambima também é, mas o da B3 eles conseguem entrar mais ainda no detalhe e são muitas informações que a gente vai entender hoje. E por fim, eu gostaria de concluir com as perspectivas futuras que eu acredito para os investidores aqui no Brasil e dar o meu ponto de vista também em relação a todas as informações que a gente vai ver hoje. Então, bora começar essa análise. Então, antes da gente entender onde os brasileiros investem, é interessante entender como os brasileiros economizam em primeiro momento para investir. E olha que engraçado, a gente vê que diminuir os gastos e deixar de sair foi em primeiro lugar de longe, 44%. Seguindo de evitar compras desnecessárias, o que teve um aumento de 2021 para 2022, controlar despesas, guardar uma parte do salário todos os meses, trabalhar mais, pesquisar preços para comprar coisas mais baratas e também não fazer dívidas, o que é muito importante. Para a gente entender onde os brasileiros investem, segundo a pesquisa da Ambima, a gente percebe que há diversos tipos de investimento. 26% dos entrevistados nessa pesquisa investem, entre aspas, na caderneta de poupança, e esse número aumentou de 2021 para 2022, seguindo de fundos de investimentos com 3% em 2021 e 4% em 2022. Títulos privados teve um aumento, chegando em 4% em 2022. A compra e venda de imóveis também aumentou. Criptomoedas, 3% dos brasileiros investem em criptos, em Bitcoin e outras criptomoedas. Em casa, no colchão, 3%. Gente, essa daqui eu realmente fiquei muito impressionado porque 3% representa uma média de 6 milhões de brasileiros. Então vocês imaginam 6 milhões de pessoas deixando dinheiro embaixo do colchão, perdendo para a inflação ano após ano, justamente porque talvez não confiam em instituições financeiras ou até mesmo porque querem ser céticos em relação a procurar investimentos e educação financeira. Enfim, esse é um panorama do nosso país. Apenas 2% de ações na Bolsa de Valores, e aqui eu vou entrar muito em detalhes a respeito disso na hora que a gente for para os dados da B3, então aguenta aí. Plano de previdência privada, 2%. Títulos públicos via Tesouro Direto, de 2% foi para 1%. Moedas estrangeiras, o câmbio em 1%. E também 1% investe em ouro. E assim, gente, só para vocês terem uma ideia, 26% na caderneta de poupança representa aproximadamente mais de 50 milhões de brasileiros que investem, entre aspas, nesse tipo de ativo. Enfim, vamos seguir com as nossas análises. Esse dado eu também achei muito curioso, porque ele diz o principal meio utilizado pelos investidores para fazer uma aplicação financeira. E aí a gente percebe em 2021 que está em verde e 2022 que está em laranja, que houve um aumento no aplicativo do banco de 33% para 43% na barra da esquerda. Só que, pessoalmente, no banco, caiu de 43% para 38%. Mas vocês têm noção que isso é uma quantia muito expressiva de pessoas que dependem de uma instituição financeira? É por isso que o Banco do Brasil, o Santander, o Itaú, o Bradesco continuam com muitas agências ainda no Brasil. Então aqui nós temos o panorama comparativo do Brasil versus outros países. Então nós temos Inglaterra, Estados Unidos, China e Índia. E para a gente entender, então, no Brasil nós temos uma população total de 214 milhões de habitantes. O número de investidores representa 5 milhões, o que representa uma população em bolsa de apenas 2%, sendo que no Brasil nós temos uma população bancarizada de 84%.
Então aqui, se a gente for comparar, a Índia está num patamar muito parecido que o Brasil, porque afinal de contas são dois países emergentes. Então apenas 3% da população da Índia investe na Bolsa de Valores. A China já tem 15%, então é um número muito maior comparado ao Brasil. Porém, olha que interessante, nos Estados Unidos nós temos 57% da população que investe na Bolsa de Valores. Então, assim, é um número muito expressivo. E na Inglaterra nós temos 30%. Então, são números muito, muito expressivos e que mostra que tanto Índia quanto o Brasil, tendo investidores focando em Bolsa de Valores nos próximos anos e décadas pela frente. Nós entramos na análise dos dados divulgados pela B3 e aqui é muito interessante porque nós temos a comparação do terceiro trimestre de 2022 versus o terceiro trimestre de 2023. E olha só, em renda variável, partiu de 4,5 milhões de CPFs para 4,9 milhões. Então, uma variação de 6% em um ano apenas, sendo que o valor de custódia foi de 493 bilhões de todos esses CPFs aqui para 507 bilhões, tendo um aumento de 3%. O ADTV é basicamente o volume médio diário negociado. Então, esse volume caiu, era uma média de 7,8 bilhões para 6,3 bilhões. E o saldo mediano desses investidores pessoas físicas no Brasil é de 2,1 mil reais. Então, ele continuou, basicamente, deve ter tido alguma alteração pequena desse valor. Já quando a gente fala de renda fixa, nós temos um número de investidores de 13 milhões em 2022, para 16,6 milhões. Então, um aumento de 22% de registros de novos CPFs na classe de renda fixa. Então, assim, gente, aqui a gente já consegue ter uma análise de, comparando renda variável com renda fixa, o brasileiro adora renda fixa. Então, aqui a gente pode ver que o valor em custódia, se ele está na casa do bilhão e aqui tem 1.000, é porque está na casa do trilhão em renda fixa, o que é expressivamente 3 vezes o que nós temos aqui na renda variável. Só no ano passado. Nesse ano, então, seria 4 vezes, porque aumentou 31%. Quando a gente fala, então, do saldo mediano na renda fixa, é aproximadamente R$ 8.000 em 2022, tendo uma queda para R$ 6.000 em 2023. Trazendo aqui sobre fundos de investimentos imobiliários, porque eu sei que bastante gente que me acompanha também investe nessa classe de ativos. Em 2022, tinha 1,9 milhão de investidores, tendo aumentado para 2,4 milhões, ou seja, 25%. Um aumento também bem expressivo, mas ainda assim, esses 2 milhões representam apenas um pouco mais de 1% da população do Brasil. O valor em custódia ele também aumentou de 108 bilhões para 122 bilhões, sendo 13%. O saldo mediano passou de 4 mil de fundos imobiliários para 2,8 mil, uma queda de 31%. Volume médio diário negociado, ele aumentou para 358 milhões. Já em BDRs, olha que interessante, nós temos uma queda, então, de 1,5 milhão de investidores em 2022, passou para 1,1, uma queda de 23%. E o valor em custódia foi de 6,8 bilhões para 7 bilhões. Então, quem continuou investindo em BDRs aumentou bastante o seu aporte, o que é bem interessante. O saldo médio de quem tem BDRs é R$ 79,00 e ele aumentou para R$ 98,00 em 2023, sendo 25% de aumento. E o volume médio diário negociado, ele diminuiu para 143 milhões. Aqui mostra uma relação trimestral de 2022 versus 2023. Então, olha que interessante, a renda variável aqui no Brasil já teve mais CPFs, ou seja, se foi 5,3 milhões de investidores aqui, e aqui caiu para 4,9, foi que teve pessoas que venderam todas as ações e deram tchau para essa classe de ativos. Aqui também é o saldo em custódia, a relação em bilhões, que a gente viu, os 507 bilhões total de todos esses CPFs na bolsa. Em termos de renda fixa, esse valor só aumentou, então não teve essas oscilações da renda variável, ele só foi aumentando então a cada trimestre. O número de depósitos em renda fixa também só aumentou. E a poupança, conforme a gente pode ver aqui, teve de 238 milhões de contas para 240 milhões. E para ser sincero, eu não entendi muito bem esses números, porque assim, segundo o rodapé do relatório da B3, esses dados são do FGC, então assim, eu não entendi se está considerando
pessoas de fora do Brasil, porque a gente considerar 240 milhões de contas na poupança, isso seria considerar mais de uma conta por CPF, o que não faz sentido para mim, porque 240 milhões de contas seriam acima do número populacional do Brasil. Então, eu não entendi muito bem se está considerando investidores estrangeiros que investem na poupança no Brasil ou se está considerando múltiplas contas poupança por CPF, o que para mim faz muito mais sentido. Porém, o que não faz sentido é a B3 disponibilizar esse tipo de dado no relatório, porque, enfim, não... comparado com a população do Brasil, não faz muito sentido. Mas ainda assim, como a gente pode ver aqui, o saldo em custódia na poupança, então foi de 952 bilhões para 925 bilhões no último trimestre de 2023, o que é muito interessante, porque a gente vê que o brasileiro está tendo consciência e está tirando o dinheiro da poupança para procurar novos ativos, seja na renda fixa, que a gente viu que cresceu bastante, ou seja em renda variável. Esses dois gráficos, eles mostram a relação do número de pessoas físicas com investimentos em bolsa de valores, ou seja, renda variável, e olha que interessante, conforme a gente viu, nós temos 5,7 milhões de contas abertas em corretoras, porém apenas 4,9 milhões de CPFs. Só que olha que interessante, gente. Até 2018, 2019, nós tínhamos menos de 1 milhão de pessoas. Apenas 800 mil brasileiros investiam. E olha essa linha como ela era reta. E depois de 2019, houve um boom explosivo. Por mais que esse número pareça pouco, que se represente apenas 2% da população brasileira, mas comparado com o histórico, é um crescimento muito exponencial. E de 2022 para 2023, deu uma certa desacelerada, mas a tendência é que continue crescendo, porque a gente ainda tem muito espaço para os brasileiros investirem. E aqui a gente consegue ver isso melhor, então, desde 2011 que nós temos, onde apenas 500 mil brasileiros investiam em bolsa de valores, e esses 500 mil brasileiros de 2011 foram até 2016, então imagina, 5 anos com o mesmo número de pessoas investindo ano após ano. E a partir de 2017, esse número aumentou em 100 mil pessoas, depois mais 100 mil pessoas em 2018. De 2018 até 2023, nós vimos esse crescimento bem exponencial. Aí eu dou meu ponto de vista para vocês. Eu acredito que quem fez esse boom aqui foram investidores de finanças, que começaram a democratizar cada vez mais esse mercado para ficar mais acessível. Então, muitas corretoras que aqui em 2011, 2014, 2015, 2016, que tinham suas taxas muito altas, começaram a, não, vamos zerar a taxa porque a gente quer atrair umas pessoas. E assim começou todo o boom do mercado financeiro aqui no Brasil. Conforme a gente pode ver aqui nas posições também, aqui de 2011 a 2016, era bem concentrado na faixa dos 100 bilhões. E conforme esse tempo foi evoluindo, passou para 500 bilhões a partir de 2021. E desde então se manteve nessa média. Outro ponto interessante é que o saldo mediano dos brasileiros que investiam nessa época era na média de 13 mil, 11 mil, 17 mil, 20 mil, ou seja, pessoas com poder aquisitivo maior. Então é por isso que eu acredito que a partir do momento que o mercado financeiro começou a ser mais democratizado, 2018, 2019, esse saldo mediano dos brasileiros acabou diminuindo, porque mais pessoas que tinham pouco capital, que pensavam que nem seriam capazes de investir em bolsa de valores, começaram a ver que não, peraí, eu consigo comprar uma ação com apenas R$20. Eu consigo montar um portfólio com R$100. É assim que nós, meros investidores, começamos a investir. Nesse gráfico, nós temos um comparativo do número de investidores por região. Então, como nós podemos ver, de 2020, que é a barra cinza, para a barra laranja, que é 2023, nós tivemos um aumento percentual em todas as regiões. 88% do Centro-Oeste, 107% no Nordeste, 123% no Norte, 71% no Sudeste e 84% no Sul. Então, olha que interessante, por mais que no ano de 2022, que a barra azul representa, houve uma queda para 2023, porém no histórico todas as regiões cresceram, com um destaque para o Norte, que é a região que mais tem potencial de crescimento ainda de investidores, por ser bem poucos investidores, pessoas físicas, que investem nessa região,
porém foi o maior crescimento desse período analisado. Já esse gráfico a gente consegue ver a evolução da posição das pessoas físicas na B3 por classe de ativos de 2021 a 2023. E olha que interessante, essa barra azul fraco, ela representa 62% dos investimentos apenas em renda fixa. E esse apenas em renda fixa aumentou para 68% no número total de investidores. Apenas em equity seria apenas em renda variável, então de 16% das pessoas que investiam em renda variável em 2021 passou para apenas 11% em 2023. Renda fixa mais renda variável continuou em 8% e, respectivamente, as outras classes de ativos combinadas também. Mas o destaque, com certeza, foi para renda fixa. É como eu falei anteriormente, os brasileiros adoram ter renda fixa no portfólio e é a principal classe de ativos favorito comparado com renda variável. E por fim, o último gráfico que nós temos para a análise de onde os brasileiros investem seria a evolução da diversificação das posições. Então, assim, em 2016, os investidores tinham 75% das suas alocações em ações. E esse número, para o terceiro trimestre de 2023, passou para 34%. Só que, conforme a gente viu, aumentou o número de pessoas que investem em ações. Porém, essas pessoas investiam somente em ações. E a gente vê aqui que houve também um crescimento de pessoas que investem em ações e fundos imobiliários, de 8% de 2016 para 22%, o que é um crescimento bem expressivo. Fundos imobiliários também tivemos um aumento de 7% para 13%, BDR apenas 1% em 2016 para 9% em 2023. Então, a gente está vendo que os brasileiros estão gostando mais de diversificar para o exterior. O ETF se manteve em apenas 1%. Ações e BDR de 2% para 5%. Ações BDRs mais fundos imobiliários de 0% para 5%. Ações, ETFs e fundos imobiliários de 1% para 2%. E, por fim, para finalizar, ações, BDRs, ETFs e FIIs de 0% para 1%. Então, com certeza, o destaque aqui foi para o crescimento das ações, mais fundos imobiliários, os FIIs, que cresceram bastante também. Então, lembrando que assim, gente, esse gráfico mostra o percentual apenas em certos produtos. Então, quando a gente vê ações, FIIs, BDRs e ETFs, é o percentual de pessoas que investem apenas nesse produto. Então, como a gente viu, ações e mais combinações tendem a crescer com o tempo porque os brasileiros vão diversificando o seu portfólio e não deixando apenas numa classe de ativos, como, por exemplo, apenas em ações, apenas em FIIs. O ideal, com certeza, é diversificar dependendo da tua estratégia de portfólio. Então, para a gente concluir todas as informações que a gente viu hoje, eu gostaria apenas de dar a minha opinião em relação a esses dados e eu espero que tenha sido muito interessante para ti ter visto esse panorama de onde os brasileiros estão investindo e ter visto essa evolução no tempo. O primeiro ponto, então, seria que o número de investidores vem crescendo e isso é muito positivo. Por mais que no Brasil nós temos uma concentração muito alta em poupança e renda fixa, conforme a gente viu, a renda fixa por si só ela vem crescendo muito mais que a renda variável, porque os brasileiros gostam, eles sentem mais seguros. Talvez os brasileiros prefiram correr menos riscos nesse sentido, porém eu acredito que a renda fixa é o primeiro passo para sair da poupança e para um futuro, quem sabe, buscar a renda variável como uma diversificação no seu portfólio. E indo para o segundo ponto, falando em poupança, nós temos muito espaço para sair da poupança. Conforme a gente viu, na captação da B3 já registra uma queda ano após ano. Então eu acredito que, de fato, os brasileiros estão se conscientizando que deixar dinheiro na poupança, tu vai render quiçá acima da inflação ou perder dinheiro para a inflação. Então, já indo para o terceiro ponto, eu acredito que sim, os investidores eles devem continuar migrando para a renda variável. Conforme a gente viu, a renda variável vem crescendo, mas num passo muito menos acelerado do que renda fixa. E aí que eu acredito que, para finalizar, já emendando com o último ponto, que o conhecimento deverá ser compartilhado. Então, eu acredito que ainda tem muito pouca informação disponível sobre renda variável aqui no Brasil e que quanto mais
influenciadores de finanças, quanto mais pessoas compartilharem o conhecimento, que nem eu estou fazendo, que nem eu busco em fazer de forma muito transparente, de forma muito honesta, sem viés e também sem prometer resultados de ganhos, setando bem as expectativas, a tendência é que os brasileiros se sintam mais confortável para começar a investir na bolsa de valores, seja em renda variável, seja em renda fixa, mas que sim busquem investir mais, que é isso que importa ao longo do tempo. Porque, afinal de contas, conforme a gente viu no gráfico de todos os tipos de ativos, nós temos aproximadamente 18 milhões de brasileiros que investem em todas as classes de ativos. Isso representa menos de 10% da população. Sendo que, na poupança, esse número é absurdamente maior. Conforme a gente viu lá no início, em relação à Ambima, aquele número representava 26%. 26% dos investidores que têm o dinheiro na poupança. E isso seria 50 milhões de brasileiros. Então vocês imaginam, num efeito comparativo, onde apenas 10% investe em renda fixa, em renda variável, em BDRs, em ETFs e todas as outras classes de ativos, frente a 50 milhões que investem, entre aspas, apenas na poupança. Então, assim, vamos compartilhar o conhecimento para que, quem sabe, a gente consiga mudar essa realidade no Brasil a longo prazo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se tu gostou de verdade, peço para deixar um like para me ajudar. E se tu gostou muito mesmo, compartilha com algum amigo que possa ter interesse com esse tema, com algum familiar. E muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.